No code é uma forma de você conseguir construir coisas sem programar. Então você consegue construir seus próprios sistemas, criar automações, criar seu próprio site, sem que você tenha que saber uma linguagem de programação específica, como um Python, um PHP e assim por diante. Então, o que o no code faz é trazer essa possibilidade de você criar coisas como um programador faz, porém você arrastando blocos, você configurando coisas na tela, você muitas vezes até falando para um sistema o que você quer e ele automaticamente gerando isso. Então a ideia do no code é efetivamente ajudar para que todos se tornem programadores sem que você necessariamente tenha que saber programar. Então você consegue trazer esse superpoder do programador para basicamente qualquer pessoa, né? Então o que hoje a gente considera como no code, né? Tem ferramentas como o Zapier, que é onde você consegue fazer automações sem código. Então, por exemplo, quando receber uma mensagem no Slack, mandar um e-mail. Isso você consegue fazer por Zapier. Um segundo exemplo legal é Webflow. No Webflow você consegue criar sites sem que você tenha que programar. Então você consegue customizar todo o seu site, criar ali específico para o que você quer, já tem templates, mas você não precisa ser um programador para subir um site. Hoje parece um pouco óbvio, mas talvez uns 7 anos atrás, criar um site sempre você deveria contratar um programador ou uma agência e assim por diante para que construa esse site para você. E hoje você consegue fazer você mesmo um site super profissional. E uma terceira ferramenta, é óbvio, é o próprio gestor, né? O que o gestor faz em termos de no-code? Ele te ajuda a automatizar processos internos da sua empresa e criar o seu próprio sistema interno, o seu próprio ERP, utilizando apenas ferramentas de drag and drop, né, de você arrastar, configurar e tal, sem que você tenha necessidade de programar. E aí entra a segunda parte, que é o que é o low code. Né? Existem os dois conceitos, o no code e o low code. Então o low code ele reduz a quantidade de código que você precisa para executar uma tarefa, criar um sistema que você queira. Né? Então, alguns exemplos legais de low code. Você tem o Retool, né, que é uma ferramenta onde você vai misturar um pouco de código com uma conexão com um banco de dados. Uma outra ferramenta low code que é muito interessante é a própria Salesforce Platform. Então no Salesforce Platform você consegue programar ao mesmo tempo que você está criando suas regras ali, mas programa menos do que se você tivesse que começar um sistema do zero. E aí, obviamente, de novo, a gente tem o gestor. O gestor ele é uma plataforma tanto no code como low code. Então você não fica apenas limitado ao que você consegue fazer no no code, mas você também, se precisar de uma configuração extra, você cria coisas novas no low code. Então você programa dentro da plataforma, você não precisa saber como que seta um servidor, você não precisa ter uma instância em algum lugar, nem nada. Abre o gestor, programa, salva aquela funcionalidade, né? aquela trigger que você criou, né? Gatilho, uma automação, uma integração com um RP, assim por diante. Tudo dentro da própria plataforma. Então você não precisa ir para fora para gerar uma customização dentro do seu sistema. Então, o low code, como ele mesmo diz, né, é você ter um pouco de código, que é a diferença do code só, que é você programar do zero mesmo uma ferramenta, né? Então, é comum as empresas terem sistemas internos que foram programados do zero, e aí você tem os clássicos problemas de manutenção daquele código, né? Então, você tem que efetivamente toda hora tá atualizando, melhorando os processos e tal. E aí são coisas que o low code e o no code trazem de vantagem, em especial o no code, que é muito rápido você criar alguma coisa nova, você adaptar, você trocar algo que antes funcionava, hoje em dia não funciona mais, um processo novo, porque a sua empresa cresceu e assim por diante. Né? Então, acho que uma terceira coisa que é importante comentar é o que não é no code. No code tem aparecido muito nas notícias, então muitas empresas têm se posicionado como no code, mas do jeito que ao nosso ver, não são no code. Né? Então, um exemplo de ferramentas que não são no code, ferramentas que são
estritamente Kanbans. Tá? Então, por que um Kanban não é no-code? Né? Uma ferramenta de Kanban não é no-code, mesmo quando eles falam que é no-code ou low-code? Porque o Kanban não é algo que você não conseguia fazer com código, que era só possível fazer com código, e hoje você consegue fazer arrastando blocos, assim por diante. O Kanban é algo que você fazia com post-it. E aí você trouxe e digitalizou ele. Então não teve essa migração, não teve esse ganho de eficiência de putz, tinha que antes programar meu sistema interno inteiro para que eu possa ter automações robustas na minha empresa. Agora eu não preciso mais, consigo usar o gestor para construir aquilo. Preciso gerar uma automação em código, não preciso mais, tenho o Zapier para isso. Preciso criar um site do zero e preciso de um programador, não preciso mais, tenho o Webflow. Tenho que acompanhar um processo num board, né, num quadro, que eu tenho os post-its, eu vou ter um pipe ali que eu estou seguindo. Na verdade, você fazia manualmente, não era um programador. E agora está digitalizado. Óbvio que tem ganhos de produtividade nisso, são ferramentas de produtividade também, de workflow e tudo mais, mas não necessariamente são no-code. Então, exemplos de ferramentas que às vezes se encaixam nessa categoria é o próprio Asana, o Trello, assim por diante. Eles podem ter funcionalidades no-code, mas não necessariamente o conceito como um todo do produto ele percorre dentro do no-code. Né? Então, muito do que o no-code traz, né? Eu acho que assim, quais são as vantagens do no-code? Por que usar no-code? Primeiro ponto é agilidade, né? Você consegue criar coisas muito rápido e você consegue testar processos e assim por diante com velocidade. O segundo ponto é efetivamente mais barato você utilizar no-code. Por quê? Porque você consegue fazer com menos pessoas, com pessoas que não necessariamente são desenvolvedoras, né, mas entendem de processo e tudo mais. E você tem uma parte muito importante que é o custo de manutenção muito baixo. Quando você programa tudo no seu sistema, você tem que ficar dando manutenção naquele código, você tem que corrigir os próprios bugs e assim por diante. Plataformas como o Gestor, elas evoluem por si só. Elas adicionam features para você, elas corrigem coisas e também quando você precisa corrigir alguma coisa, é muito rápido. Um terceiro ponto que é interessante é que você consegue democratizar isso dentro da empresa para que todo mundo seja um construtor, que melhore seu próprio processo, que quem está na ponta do processo, que sente a dor, vai conseguir ir lá e criar sua própria ferramenta. Que é um pouco diferente de você ter que passar um projeto para alguém, mesmo que internamente. Né? E o low code também, por que low code? Porque o low code também é importante, por que a gente não faz as coisas só com low code? Porque o low code te dá a possibilidade de fazer aquilo que você quiser. Uma vez que você consegue programar, você não se limita no no code. Então tem algumas aplicações mais complexas que faz sentido você ir para o código. Né? Então, por exemplo, no gestor a gente tem toda uma parte de Python, você programa lá dentro e já automaticamente você faz esse mix do no-code com o low-code. Né? Então você nunca fica descoberto, né? Do tipo, acho que uma crítica muito forte no no-code que existia no passado é você se limitar nas coisas que você tem que fazer, e a segunda crítica do no-code é que não escala. Essas duas coisas já não são mais uma realidade, né, por dois motivos. Como que a gente, pelo menos, resolve esses dois problemas? O primeiro, com relação a você se limitar, a gente também traz toda a parte de low code. Então, não deu no low code, não é tão eficiente no low code, faz low code. Então, não tem limitação no que você precisa criar em termos de ferramenta interna. O segundo ponto sobre escalabilidade também não acaba sendo um problema com ferramentas como o gestor. Por quê? Porque ele é um banco de dados relacional. Então, todos os sistemas mais escaláveis do mundo, aí você coloca um SAP, um Salesforce, etc., eles rodam uma lógica de banco de dados relacional, assim como o gestor também. Né? Então, você tem a facilidade do no-code, você tem a escalabilidade que o gestor também te dá, da robustez de sistemas tradicionais. Né? No-code é para MVP? Não apenas. Ferramentas como o gestor, elas não são para MVP. MVP, acho que uma ferramenta legal seria um Bubble, por exemplo. Quero fazer meu próprio iFood. É um teste legal. Um Glide, por exemplo, também uma ferramenta low-code interessante.
Mas no caso do gestor, o no-code já ultrapassou essa barreira do MVP. O gestor, assim como outras ferramentas, como o Salesforce Platform e tal, eles são sua ferramenta final. Ele é o que você vai usar de verdade no dia a dia, é o que vai escalar a tua empresa, é o que vai fazer você ser mais eficiente e assim por diante. Né? E para quem é o no-code? O no-code é para uma pessoa de negócio que quer automatizar os processos, quer melhorar a sua empresa, quer efetivamente criar processos melhores, né? E também para aquela pessoa que busca ter mais informações sobre os seus processos, porque você consegue consolidar tudo numa ferramenta só, versus ter 50 diferentes ferramentas. Então, times de RH usam ferramentas como gestor, financeiro, operações, marketing, né? A própria diretoria, todo mundo utilizando ali para que você tenha uma visão geral da empresa num lugar onde você consegue ter todas as automações, todos os processos com segurança e você consiga efetivamente melhorar a sua empresa porque você tem um sistema que se adapta a você. Ele é feito para você, ele é feito por você para aquilo que você gostaria de fazer. Que em contraste, né, se você pega um RP tradicional, ele te diz como o seu negócio tem que ser. E nunca é o ideal. Né? Então o que acontece você cria planilhas para gerenciar controles paralelos e assim por diante. Tá? Então o ideal que a gente traz com o no-code, não só a gente, mas os ferramentas de no-code, é te dar esse poder, esse superpoder do desenvolvedor, para que você possa criar exatamente aquilo que você precisa para resolver teu problema. Preciso saber muito sobre no-code, o que eu preciso saber para conseguir me dar bem com no-code. Você precisa entender o que o seu negócio precisa, qual o processo que você quer, e aí a execução é muito mais simples, né? Então, tradicionalmente, a execução seria feita via código. Agora, a execução é via você mesmo, implementando, criando ali seu fluxo, criando seu painel, criando seu banco de dados, criando automações, sem que você tenha que entrar numa tela de código para fazer aquilo que você quer. Então, o no-code ele traz uma vantagem muito grande para todo mundo que está querendo crescer uma empresa, onde tem um foco de eficiência. Se você é técnico, melhor ainda, você consegue fazer 10 vezes mais. Por quê? Porque você já tem os conhecimentos básicos que vão te ajudar muito a programar mais rápido, a criar ferramentas mais rápido, a ter um custo de manutenção mais baixo também, seu mesmo, de tickets internos que chegam para você. Então, o gestor foi feito para todo mundo nas empresas, assim como outras ferramentas de no-code também. O no-code, na verdade, e o low-code são grandes amigos, aliados dos desenvolvedores, para que você consiga ganhar eficiência e focar no core da empresa. Né? Foca no seu negócio mesmo, como você faz para crescer, como você faz para garantir que a empresa vai ter sucesso, né? Versus às vezes você perder muito tempo com processos internos ou burocracias que você poderia automatizar com o no-code. Tá? Então, assim, resumidamente, né, no-code e low-code, eles são ferramentas, são métodos para que você consiga criar coisas que tradicionalmente eram feitas com código, hoje não precisa mais de código. Eles se misturam um pouco com ferramentas de produtividade, mas eles são mais que isso, porque eles te dão a possibilidade de criar coisas, ferramentas do zero, né, são plataformas para que você consiga fazer isso. Então, óbvio que no fim do dia você pode ter as duas coisas, mas a ideia aqui é que você consiga você mesmo ter esses superpoderes e melhorar a sua empresa sem que você dependa de outros times, outras pessoas, pessoas técnicas e assim por diante. Então, o no-code só está no começo. Agora, como que o que é o futuro do no-code? Tá? O futuro do no-code, na nosso ver, é uma mistura de no-code com inteligência artificial. Então, vamos dizer que o inteligência artificial é quase que um próximo passo do no-code, no sentido de que não só você não vai precisar programar, mas muitas vezes você vai poder apenas pedir o que você quer e ele é automaticamente gerado. Né? Então, o AI também é uma ferramenta que te ajuda a você criar as coisas com mais simplicidade. Você daí não precisaria nem entender tão bem, talvez, como que você vai estruturar isso. O AI já te ajuda ou já sugere formas de você criar isso.
né? Então, a gente, por exemplo, como empresa, quer evoluir o no-code cada vez mais para que ele entre cada vez mais em tecnologias como o AI. Para quê? Para que sejam mais úteis, mais rápidas para quem está construindo outra ponta, né? Então, esse futuro vai ser muito unificado entre o no-code e a inteligência artificial para que as empresas possam ter sistemas melhores, com um custo menor e também numa velocidade mais alta. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais de no-code, o gestor tem uma conta grátis ou um trial. Se você quiser brincar um pouquinho, entender como funciona, você vai ver que você mesmo consegue criar ferramentas como um CRM muito rápido, né, com poucos cliques. Pode começar no template também, acho que é algo legal, que muitos no-codes fazem, né? Como você tem que construir coisas, você já tem templates. Pega o Zapier. O Zapier tem templates de automação que já te sugerem as principais automações que ele entende que vão ser úteis para você. Então teste, né? Ferramentas como o Zapier, o Webflow, quase todas elas têm contas grátis, né? É raro uma ferramenta boa de no-code não ter uma conta grátis ou não ter um trial gratuito que você sozinho consegue ir lá e fuçar e dar uma brincada. A gente tem exemplos também no nosso site, no nosso YouTube, o Zapier também tem, assim como o Webflow e tudo mais. Acho que são casos legais para conhecer um pouco mais sobre a tecnologia e fazer com que você aprenda mais e consiga ser mais eficiente no seu dia e já consiga implementar com velocidade na empresa. Tá? Então, para quem quiser, tá aí o convite para dar uma olhada na conta grátis de todas essas ferramentas aí. A gente vai deixar o link delas também no comentário do vídeo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, entre em contato, seja sobre no-code, low-code, seja sobre a ferramenta. A gente está aí para ajudar o mercado a crescer como um todo, especialmente no Brasil, onde a gente vê que tem um espaço muito grande para o no-code tomar conta de todos os processos, né, e conseguir melhorar a vida de muitas pessoas e muitas empresas. Obrigado, pessoal.